Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Glória a Deus, graça e paz em Sejec de Americana, graça e paz amigos e amigas, mais uma vez, Shalom, muito obrigado por nos receberem em sua casa, sejam bem-vindos à nossa casa em mais um culto online. Shalom, queridos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Shalom, gente, tudo bem? Aproveitar e já lembrar vocês aí, agora no comecinho da live, de vocês se inscreverem no canal, né? Dar o joinha, ativar o sininho e compartilhar com todo mundo, para o canal crescer. É isso aí. Como vocês viram, estamos aí hoje estreando nossa nova abertura.
versão 2021, né, com fotos atualizadas. E assim vamos mudando a nossa live, mudando um pouquinho a cara da nossa live, atualizando sempre, né? É isso aí. Como a gente já comentou aqui em outras lives, também na igreja, você pode nos ajudar a melhorar a nossa live. Dá aí uma opinião, dá uma sugestão e a gente vai vendo aí o que vai ficando bom, nós vamos colocando no ar. Amém, queridos? Então, você faz parte dessa live. Para ela acontecer, você tem que estar aí do outro lado, amém? Então, nós queremos sugestões de todos vocês. Então, um quadro, de repente, que você acha que fica legal, dá uma sugestão para nós aqui nos comentários, manda no particular, nos procure na igreja e a gente vai melhorando aqui, então, a nossa live para servir melhor a todos vocês, amém? Ainda fiquem abertos, gente, vocês mandarem vídeo da família, com a família junto, pedindo o pessoal curtir, compartilhar, tá aberto os quadros, tá? Nós recebendo vídeos novos, vamos estar colocando aqui na live, junto com a sua família, pedindo curta, compartilhe, participe, testemunhos, tudo isso é válido, vai para a live aqui, e aí, lembrando, como a pastora disse, essa live é nossa, tá? Não é nossa, da Insegec, da igreja local, e sua, que faz parte dessa família online também. Okay? Por falar em testemunho, nós queremos mandar aí desde já o nosso shalom para todos vocês, de longe, de pertinho, todos que já estão aí, os que vão estar chegando, mas eu quero mandar um shalom especial para a avó Catarina, lá em São Paulo. Um beijo, vó Catarina. Amém. Todos os dias a avó Catarina tem uma bênção nova para nos contar. Deus, e isso nos alegra muito em ver que ela está fazendo a coisa certa, está no lugar certo, ouvindo ao Senhor, ouvindo ao Espírito Santo, e assim ela está desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida dela. E é muito gratificante nós vermos como quando as pessoas se deixam, né, ser dirigidas pelo Espírito Santo e começam a receber todas as bênçãos que Deus tem preparado. Que Deus te abençoe, vó Catarina, que essas bênçãos sejam multiplicadas a cada dia mais na sua vida. Ficamos muito felizes com cada bênção que a senhora tem nos trazido e agradecendo a Deus esse coração grato, esse coração cheio de alegria por aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Que Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. Também nós deixamos aí o nosso shalom para a Elza de São Paulo, para todo o pessoal aí, né, de São Paulo que nos segue. Nós queremos aí dar o nosso shalom a todas as cidades que estão aí ligadinhas aqui conosco, os que já entraram aí, os que ainda vão entrar. Nós queremos agradecer a todos vocês, Itanhaém, Praia Grande, Recife, enfim, são muitas cidades, né, muitos estados que estão nos assistindo. Nós queremos deixar o nosso shalom, que Deus os abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, neste momento, nós queremos dar início à nossa live e eu quero ler com vocês neste momento o Salmo 56. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Não temerei, que poderá fazer-me o simples mortal. Amém? Glória a Deus. Essa palavra, este salmo, né? Esses dois versículos são muito fortes, eu acho, assim, muito, né? Assim, para quem confia em Deus, sabe aqui vem uma confiança, algo assim tão real de Deus, né? E nos dá um chacoalhão assim. Você está temendo ao homem, né? Nós temos que temer a Deus. O homem é um simples mortal, como qualquer um de nós. Mas devemos temer aquele que pode, como diz a palavra de Deus, matar o corpo e dar uma determinação final, né, a nossa alma ali, destino, por toda a eternidade. Pode, né, trazer a nossa alma num destino bom ou ruim, a escolha é nossa, né? Mas este sim nós devemos temer. E por falar em temer, eu quero falar um pouquinho sobre coragem hoje. Este salmo me inspirou, né, a falar sobre a coragem. Queridos, quantas vezes eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Que tolice, né? É uma tolice isso, porque essa coragem que a palavra de Deus nos diz que nós temos que ter, a coragem que nós temos que enfrentar ali no dia a dia é confiar no Senhor e não na força do nosso braço.
E é dessa coragem que eu quero falar com você nesta manhã. Ser corajoso é nunca desistir de uma luta, mesmo sabendo que ela vai ser difícil de ser conquistada. Mas é perseverar nela, é confiar e saber que o Senhor está conosco, que Deus está ali presente e que você não está só, né? É não virar as costas para uma situação difícil, mesmo quando todos já fugiram dela, mesmo quando todos já saíram, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai, né, vai acontecer. Então, quando as pessoas estão desistindo e você tem a sua confiança no Senhor, a sua confiança em Deus, isso é ser corajoso, é confiar em Deus, mesmo quando nós não estamos vendo nada tangível e palpável ao nosso redor que nos garanta uma vitória, mas a nossa vitória está no Senhor. Então, isto é ser corajoso, isto é confiar completamente em Deus, né? E confiar em Deus é ter o melhor motivo para ficarmos encorajados em seja qual for a situação que nós estamos enfrentando. Então, qual é o melhor motivo para que eu persevere, para que eu seja corajoso naquele momento? É saber que não estamos só, que o Senhor se faz presente, que a coragem vem dele, porque nós não estamos confiando nas nossas próprias forças, na força do nosso braço, e sim no Senhor. É saber que ele vai fazer, que ele é quem vai lutar, que ele é quem vai travar a batalha e que ele é quem vai dar a vitória. Amém? Então coloque a sua vida, seja lá qual for o desafio, coloque a sua vida nas mãos do Senhor e confie nele. Seja corajoso em Cristo e não seja corajoso na sua própria força. Amém. A palavra de Deus diz assim: uns confiam em cavalos, outros confiam, em homens, mas nós, os filhos de Deus, confiamos no Senhor. Amém. A nossa força é o Senhor. Então, esta coragem que nós temos para enfrentar o dia a dia, esta coragem que nós temos para enfrentar as dificuldades, sejam físicas, espirituais, materiais, enfim, não importa qual seja a dificuldade, a nossa força, a nossa coragem para levar tudo adiante é o Senhor. Amém. É dele que vem a vitória. Então, se você ainda não alcançou aí, não venceu ainda, não desanime, não desista, porque se você colocou a sua batalha nas mãos do Senhor, certamente a vitória já é sua. Amém, queridos? Então, essa é a coragem que nós devemos ter. Então, não sai por aí dando boi nem boiada, porque isso é a força do braço e isso vai te levar à derrota. Isso é tolice, né? Então, nossa confiança, nossa coragem tem que estar no Senhor. Aleluia. Assim como disse o salmo aqui que nós lemos, né? Eu vou ler ele de novo. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. E em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me um simples mortal? Amém? Então, não importa a situação, não tema o homem, não tema situações, não tema circunstâncias, tema Deus. Este sim pode fazer muito mais do que aquilo que nós esperamos, que pensamos, e ele sim tem a repreensão que vai nos abalar, porque ele determina a nossa eternidade. Então, onde queremos passar a nossa eternidade? É esse quem determina, e é ele que nós devemos temer. Então, seja corajoso, mas uma coragem que vem do Senhor. Aleluia. Confia nele e a vitória será certa. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na tua presença nesta hora, Pai, entregando diante de ti, ó Deus, esta live, cada família, cada vida, Senhor, que nos assiste neste momento, aquelas que vão se expor a esta ministração, depois, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, levando, ó querido Espírito Santo de Deus, essas vidas a entender e compreender e confiar plenamente em nosso Deus poderoso Yahvé, em Jesus Cristo, que verdadeiramente venceu todas as batalhas por nós. Pai, traz a coragem, a convicção, Senhor, da confiança em Ti no coração de cada vida, de cada família, Senhor, que nos vê nesta hora, Pai, para que eles venham, Senhor, entregar-se completamente a Ti, sem reserva, confiando e sabendo, ó Deus, que em Ti, Senhor, há vitória. Em Ti, ó Deus, há, Senhor, ó Deus, um lugar pleno de descanso, de paz, ó Deus, de vitória, que vem através das Tuas poderosas e potentes mãos. Não temermos, ó Deus,
Deus ao homem, não temermos as situações, as circunstâncias, mas somente a Ti. E saber que diante dessas dificuldades o Senhor é Deus e o Senhor está à frente de todas as coisas. Abençoamos neste momento, ó Deus, Sim, cada Deus. família, cada Amém, vida, Senhor. que está se expondo neste Sim, momento, meu ó Deus, a esta live. Sim, ó Que Pai. o Senhor as abençoe, Em nome de trazendo Jesus. confiança, coragem, Amém, meu Deus. guardando, Senhor, e as livrando para a honra e glória do Teu nome. Amém, Em Pai. nome Em de nome do Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. E então é isso aí. Coloque a sua confiança no Senhor e certamente você vai ser vitorioso. Amém? Muito bem, então aqui nós demos início à nossa live de hoje falando um pouquinho sobre a coragem. E neste momento é aquela hora que nós paramos para falar com você que é de longe, que não pôde estar conosco neste final de semana, mas você quer saber como é que andou as coisas por aqui em Americana, né? Então é este momento que você vai ver e você que esteve no culto vai rever como foi o nosso culto presencial. Vamos ver o vídeo? Amém, glória a Deus. Aí vocês viram um pouquinho do que foi nosso curso de final de semana, onde aprendemos um pouquinho mais sobre a parábola do bom samaritano, né, tão conhecida, a questão de escolhas, de você saber o propósito pelo qual Deus tem te abençoado, que é para alcançar vidas e para fazer diferença. Aproveitando, quero mostrar para vocês o tema que nós estaremos começando hoje. Daqui a pouco estaremos abordando Aprendendo Coração do Pai Nosso, né? Então, hoje estamos iniciando aí um novo tema para as nossas lives de quarta-feira. É isso aí. Eu vou aproveitar e vou dar aqui um recadinho para vocês, queridos, que a gente vai falar na live.
conversamos já com algumas pessoas. Nós estamos dando início, né? Nós estamos ali colocando os ajustes nas redes, né? Na igreja, e nós estamos agora começando aí com a rede de casais. E nós queremos fazer um convite para você que gostaria de colocar aí o melhor para o seu casamento. Nós estaremos dando início no estudo Aliança. É um complemento dos Casados para Sempre. Então, quem já fez os Casados para Sempre já pode fazer Aliança. E quem ainda não fez também pode fazer o Aliança e depois, na sequência, os Casados para Sempre. Nós estaremos já dando início nos 2 cursos e para isso nós precisamos que você nos procure e dê o seu nome que você gostaria de fazer. Os cursos, né? Então, nós vamos dar início mesmo com Aliança, mas são números reduzidos de casais, para que possamos atender melhor os casais. Então, se você quer participar do curso Casados para Sempre, que nós já nos programamos aí, acertando datas para o início, você vem e dá o seu nome. Se você quer fazer o Aliança, a mesma coisa. Então, nos procure, dê o seu nome, porque nós estaremos fechando algumas turmas para esses cursos, para assistenciarmos melhor aí os casais, para que o seu casamento fique ainda melhor do que já é. Amém? E se também não está tão assim, vai ficar. Amém, queridos? Então esteja nos procurando, que nós já estaremos dando início agora em fevereiro, estaremos dando início no curso Aliança. Então nos procure, fale comigo no particular, se você preferir. Fique à vontade, mas não deixe de investir no seu casamento. Amém? Lembrando que é um limite, né? Eu falei que tem um número possível. Então, vamos fazer assim, nós temos um limite de atendimento, né? Como eu disse, para assistenciar melhor, para dar mais atenção ao seu caso. Então, é um número limitado de pessoas. Mas você dá o seu nome, você vai ficar na lista já de espera. Terminando aquela turma, a gente já dá início a outra turma e aí você já está ali encaixado para a próxima turma. Amém, queridos? Então, nos procure e dê o seu nome. E neste momento, então, nós vamos continuar aprendendo, né, a educação financeira, que tem sido uma grande bênção, e nós temos uma novidade sobre isso, falaremos no domingo, depois traremos aqui na live. Você quer falar? Vai falar já? Guaraná, tubaína, lanchinho? Não, ele gostaria de falar já. Ele vai falar? Já ele mesmo. Então ele vai falar. Ele lançou já, então, essa é uma benção. Então tem uma novidade aí, ele já vai falar para nós a novidade, esse amado, precioso aí, o Sérgio. Então vamos ver aí mais uma aula e a novidade que o Sérgio Morgan está nos trazendo, amém? Venho a ti, ó Deus, trazer as primícias que eu preparei para te entregar. A amada igreja em SEJEC de Americana, graça e paz a todos vocês. Como estão? Eu estou aqui mais uma vez ansioso por esta quarta-feira à noite para falarmos de dízimos e ofertas. E vamos falar de dízimos e ofertas em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Amém? Que palavra linda, mais uma. E eu vou falar para vocês o comentário deste versículo que está em minha Bíblia. Deus nunca nos força a doar, isto é verdade. Ele quer que contribuamos com o coração voluntário.
Isso mostra que o Senhor não está interessado apenas naquilo que fazemos, mas também nas atitudes e na motivação por trás de nossas ações. As nossas motivações têm que ser enraizadas na fé que nós temos nele. Amém? Segunda parte, nós vamos falar agora um pouco de educação financeira. Falamos a semana passada, eu mostrei aqui um caderno para vocês. Você vê que eu não uso planilha eletrônica. Aliás, desculpe, eu uso sim, mas eu faço tudo primeiro num caderno. E dá para fazer tudo isso num caderno. Então aqui eu coloquei os 12 meses do ano e fiz uma projeção de tudo aquilo, das minhas metas que eu quero alcançar e daquilo que eu quero um pouco mais, para que eu possa então ter mais motivação de empenho financeiro para as minhas conquistas. Feito isto, o que nós vamos fazer? Ó, gente, é tudo trabalho simples, tá? Ó, uma folha de sulfite, eu vou colocar uma folha por mês, eu vou colocar as minhas despesas fixas, as minhas variáveis e as minhas despesas eventuais. Coloco elas aqui, coloco um valor estimado, ou aquele valor, no caso dos fixos, os valores já são fixos, e aí eu vou tendo o valor de cada bloco e o total do orçamento no mês. Então eu fiz um exemplo aqui no mês de janeiro, deu um total de R$ 4.100. Bom, Sérgio, mas como que você chega então naquele gráfico que você nos mostrou do teu poder de reserva? Uma folha por mês. E aí eu vou ter uma folha que é o meu planejamento orçamentário de 2021 com todos os meses. Então, como que ficou? Olha, saldo inicial. Então, em janeiro, R$10 de saldo inicial, o saldo do dia 31 do mês anterior. Mais as receitas. Fiz um exemplo aqui de R$5.000. Menos o dízimo, R$500, o saldo do mês, 4.510. Menos o meu orçamento, que é o que está nesta folha aqui, R$4.100. O saldo final, R$410, menos R$300 que eu coloquei de reserva. O saldo a transportar, R$110. Então, fevereiro começa com R$110, que é o saldo do último dia do mês de janeiro. Aí eu pego a minha segunda folha, que é a previsão de fevereiro, e vou realizando elas aqui. O que der, gente, por exemplo, na minha previsão, R$410, mas sobrou 80. Vai investigar. Você gastou alguma coisa que não estava prevista. Fugiu do teu planejamento orçamentário. Amém, meus queridos? São ações simples, numa folha de papel, num sulfite. Com 13 sulfites eu consigo resolver tudo isso. 12 meses, mais um do plano orçamentário. Vou deixar aqui também o convite. Se os irmãos quiserem organizar um sábado à tarde, cada um leva o seu notebook, leva seu caderno, leva seu sulfite. A gente senta lá no templo e vamos só falar de educação financeira num sábado à tarde. Os homens levam tubaína e as mulheres um prato de salgado. Tá tudo feito. Amém, meus queridos? Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por mais esta semana de live da INSEJEC Americana, Senhor. Abençoe, ó Deus, todos os ouvintes. Abençoe, ó Pai, todos os ofertantes e que colocam ali no teu altar dízimos e ofertas. Abençoe também, ó Pai, de forma igual aqueles que ainda não podem contribuir. E, ó Deus, mostre que algo novo está por vir, Senhor. Me dê, ó Pai,
cada vez mais e mais conhecimento para que eu possa falar de planejamento financeiro e que possamos então contribuir cada vez com mais amor e mais tranquilidade as devoluções de seus dízimos e ofertas no teu altar, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, que nos amou primeiro. Amém e amém. Venho a ti, ó Deus, trazer as primícias que eu preparei para te entregar. Amém, glória a Deus. Obrigado, Serginho, mais uma vez por esses ensinamentos. Na simplicidade, na folha de papel, podemos nos organizar pelo ano inteiro. Muito bom. E fica aí o convite da tubaína com salgados para um sábado à tarde. Nós estamos reforçando no domingo. Muito obrigado, querido, por ser tão prestativo e estar nos abençoando. Glória a Deus por sua vida. Vocês são uma bênção. Queridos, vocês que estão na live, que não são da NCGEC, né, nos cultos presenciais, mas que está na região e que gostariam de estar recebendo esse estudo de educação financeira e fazer parte dessa clubinho dos bolinhas e luzinhas aí, você pode também dar o seu nome, dizer que você quer participar e vamos aí nos organizar então essa turma para estar recebendo esse estudo que é maravilhoso aí para a vida de todos. É muito importante, queridos, não somente como igreja, né, falando sobre dízimos, ofertas, sobre a organização financeira mesmo para a sua vida pessoal. Isso é fundamental. Então, você que não faz parte da NCGEC, mas que assiste as nossas lives, que está ao redor aqui de Americana e gostaria de fazer, você pode também. É só você nos procurar, dando seu nome, falando, olha, eu quero, o sábado, o melhor horário para mim seria X. E aí nós vamos então fechar essa turma aí, para que o Sérgio esteja passando esse estudo ali ao vivo, e você pode fazer perguntas, enfim, vai ser maravilhoso. Aleluia. Então não deixe de fazer aí. E para você que é da igreja, é fundamental, queridos, estarmos envolvidos em tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado e preparado o melhor para nós. Isso demanda tempo de estudo, né, de conhecimento, de testemunho, e o nosso irmão Sérgio tem tudo isso aí junto, e Deus o separou, levantou para esse tempo, para nos ensinar. Então não fique de fora. No domingo nos procure, dê o seu nome, vamos fechar essa turma para um sábado aí e vamos ser abençoados, vamos aprender, né, a controlar, a administrar a nossa casa de forma melhor. Amém, queridos? Então, neste domingo, podem procurar ali o irmão Sérgio e já entregar o seu nome. Se você não conseguir falar com o Serginho, não faz mal. Procure eu, procure o pastor e dê o seu nome e nós vamos fechar já essa primeira turma aí para estarmos recebendo esse estudo maravilhoso. Amém? E neste momento, então, o pastor tem algo para falar também sobre os homens. É isso aí. Nessa semana, aceitando mais uma vez o convite dos nossos irmãos lá da NCGEC de Campinas, estivemos ali no Café com Sabedoria, no dia 14 de janeiro. Aí saíram algumas fotos. Junto com alguns irmãos estivemos ali, sendo ministrados pelo pastor Alexandre. Quero agradecer a todos que estiveram conosco ali, né? E toda segunda quinta-feira do mês, lembrando, toda segunda quinta-feira do mês, teremos então ali o Café com Sabedoria. Já é agendado assim. Então, homens da NCGEC, você que está assistindo a live não faz parte do nosso ministério, mas fica o convite para você também. Nós nos organizamos, você vai na caravana conosco para estarmos lá toda segunda quinta-feira do mês. É um momento em que os homens se reúnem para conversar um pouco e também para sermos ministrados diretamente de algo vindo do trono para as nossas vidas, para as nossas famílias, para as nossas vidas não apenas espiritual, mas também a nossa vida profissional. Temos bastante dicas, bastante troca de informações, é bem interessante. Então, se você ainda não participou, programe-se, ok? Segunda quinta-feira do mês, lá em fevereiro, nós estaremos lá novamente, se Deus assim nos permitir. E quero aproveitar também este momento para, falando da nossa rede de homens aí, dar os parabéns ao nosso irmão Joelis, que ontem completou mais um ano de experiência, né? Shalom, querido, Deus abençoe grandemente. Joelis Fresarim, que está ali conosco.
Deus abençoe, querido. Parabéns, muitas felicidades, que as bênçãos de Yahvé se multipliquem sobre a sua vida. Amém? É isso aí, Joelis. Mas. Fechou. Ah, eu achei que você tinha foto. Já coloquei as fotos? Pois já. Ok. Tô perdida aqui. Então é isso aí, queridos. Você, homem, participe. Vocês, mulheres, aguardem que agora em fevereiro nós já estaremos dando início ao nosso primeiro culto da rede de mulheres, simplesmente mulher, né? Então nós estaremos nos unindo já este mês de fevereiro. Nós já estamos fechando a data, fazendo tudo certinho para começarmos então os nossos encontros mensais. Amém? E neste momento então chegou aquela hora, né, de nós prepararmos os nossos corações para ouvirmos a palavra de Deus. Vamos aprender mais um pouquinho com a palavra do Senhor, aplicar nas nossas vidas para recebermos e tomarmos posse de tudo aquilo que Jesus conquistou por nós. Amém? Então vamos preparar os nossos corações nesta hora para receber a palavra de Deus. Amém. Vamos então começar orando, né, acerca dessa palavra. Vamos colocar os nossos corações diante do trono. Vamos orar então. Pai, eu quero nesta hora, meu Deus, colocar, meu Deus, como instrumento teu, por liberar e por revelar a tua palavra. Que tudo aquilo que o Senhor colocou, Deus, no meu coração, eu possa, Espírito Santo de Deus, com a tua graça e presença, verdadeiramente, Senhor, transparecer. Que possa, Senhor, essa palavra alcançar cada vida que se expõe nesta hora. Sei que a tua palavra é viva e eficaz. E ela, por certo, Senhor, cumprirá o propósito para o qual ela está sendo liberada. Desde já te agradeço por esta oportunidade de estarmos, ó Deus, aprendendo acerca do teu reino. Obrigado, Espírito Santo, Deus, por tudo que o Senhor até aqui tem feito e há de fazer. E eis que hoje, Senhor, começamos um novo tempo, Senhor, aprendendo acerca daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E que tudo aquilo que vem, Senhor, através dessa oração, se revele aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos então, como eu comentei hoje, iniciar um novo tempo, vamos dizer assim, né? Eu busco sempre não... Eu sei que tem outros estudos, inclusive apóstolos, esse me lembra, um estudo muito rico acerca da oração do Pai Nosso, mas eu tenho procurado realmente receber de Deus, aprender junto com vocês, aquilo que o Espírito Santo de Deus vai colocando no meu coração, trazer para vocês. E eu fui o primeiro a ser impactado com tudo que nós vamos aprender hoje, ok? Lembrando de alguns temas que nós já estivemos olhando, que foi o estudo de águas profundas, onde aprendemos acerca do livro de Ezequiel, os 7 derramamentos do sangue de Jesus. Encerramos na semana passada o tema Revistam-se, aprendendo sobre a armadura de Deus. E hoje estaremos entrando em aprendendo com a oração do Pai Nosso. Muito lindo o que vamos aprender hoje, tudo que estaremos aprendendo é muito rico. Em Lucas, a palavra de Deus nos diz: aconteceu que, estando Jesus a orar em um certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. É interessante como há um desejo no ser humano, quando se aproxima, quando olha para Deus, há um desejo de aprender a orar. Eu me lembro que eu ainda não conhecia a Cristo, mas eu tinha aquela dúvida, como que se ora? E nós vamos ver hoje por que esse desejo está, na verdade, no coração do homem, de saber orar, de como orar, esse desejo de falar com Deus, de se comunicar com Deus. Há certo peso no coração do homem de desejo de buscar a Deus. Quando o discípulo diz, ensina-nos a orar, Jesus vem ensinar a oração do Pai Nosso. Devemos entender que muitos levam essa oração pelo lado da repetição, mas nós vamos estar entendendo que mais do que uma repetição, há vários ensinamentos que estão ali no meio dessa oração. Há um rico ensinamento, várias coisas que Jesus está nos ensinando, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento. Jesus vem através da oração do Pai Nosso nos ensinar muitas coisas. E ele começa dizendo, pego ali em Mateus, vou pegar sempre Mateus como referência, Mateus capítulo 6, portanto, vós orareis assim. E começa a oração dizendo, Pai Nosso. Olha só, na simplicidade do comecinho da oração, quanta coisa nós vamos aprender hoje. Jesus começa dizendo, orareis assim, Pai Nosso. Pai Nosso. E aí eu coloco essa imagem, a imagem de um filho, né, uma criança, segurando a mão, o dedo aí do seu pai.
né? E o tema que começamos hoje com a oração do Pai Nosso é filiação divina. Quando Jesus diz Pai Nosso, Ele está nos ensinando acerca da filiação divina. O que é filiação? Filiação é ato ou efeito de filiar, de tornar alguém seu filho, de tornar alguém sua filha, designação de pai de alguém. Então, filiação significa isso, tornar alguém seu filho. E Jesus começa a oração dizendo, Pai Nosso. Ele começa ensinando seus discípulos a chamarem Deus de Pai. Temos que observar, comparando o tempo de Jesus e o tempo que vivemos atualmente, nosso tempo atual, primeiramente falando sobre o tempo de Jesus, este momento em que Jesus ensina os discípulos a orarem falando Pai Nosso. Nesse tempo havia muita reverência a Deus, muito temor de se pronunciar o nome de Deus, o nome de Yahvé. E aqueles que se diziam então filhos de Deus, como aconteceu com Jesus, chegavam a ser ameaçados de serem apedrejados por se colocarem como filhos de Deus. Esse é o contexto no qual Jesus ensina os seus discípulos a dizer Pai Nosso. A ousadia de Jesus naquele momento, naquele contexto, de falar para os seus discípulos, entendam uma coisa, nosso Deus é mais do que Deus. Ele quer se revelar para nós como Pai. Mas para entendermos um pouco acerca da filiação divina, vamos lá para Gênesis, para a criação, onde a Bíblia nos diz, Gênesis capítulo 1, do versículo 25 ao 27. Fez Deus, ou seja, Deus criou as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme cada espécie. E viu Deus que era bom. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, quando olhamos para a criação, Deus forma as coisas. Deus cria os animais, cria as árvores, céus, terra, mas o homem, ele cria conforme a sua imagem e semelhança. Mais que isso, no capítulo 2, versículo 7 diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou alma vivente. Olha que tremendo. Deus cria todas as coisas, mas o homem, a mulher, ele sopra o seu próprio fôlego. A própria natureza de Deus no homem. Como um pai deixa a sua marca genética no filho, assim Deus dá o seu sopro. Em cada um de nós há a marca de Deus. Como uma certidão de nascimento. Quando nascemos, né, você tem ali o nome dos seus pais. Hoje em dia só se coloca o nome da mãe, mas antigamente se colocava o nome do pai e da mãe. Então, com uma certidão de nascimento, Deus coloca a sua marca em nós, nos chamando de filhos. E isso é comprovado cientificamente. Isso está comprovado no nosso próprio DNA. No DNA humano, essa microestrutura que forma todo ser humano. No seu DNA tem a marca de Deus. O seu DNA é como a certidão de nascimento, dizendo, Deus é o seu Pai. E do que eu estou falando? Vou colocar um vídeo aqui bem curto. Preste atenção nele. É tremendo o que vamos aprender neste momento. Todos os seres humanos vivos possuem um DNA específico. Ele é um conjunto de moléculas responsáveis por codificar as informações individuais de cada organismo que existe na Terra. O DNA é quem define as características de cada indivíduo. Sempre que um ser humano se forma, ele recebe parte do DNA de seus antecedentes. No caso dos seres humanos, o DNA vem dos pais e define, por exemplo, a cor dos olhos, o tipo de cabelo, o biotipo, a cor da pele. O DNA
com toda essa informação absurda, ele como ele é formado? Ele é uma dupla hélice, né? Tem duas partes. Vamos supor, uma parte a gente recebe do pai, outra da mãe. Duas partes, tá? E essas duas partes são conectadas por pontes. Não é em todo lugar, não é em toda informação que tem as pontes. Tem algumas pontes. Essas pontes seguem um padrão de espaço, que é o seguinte. São 10 unidades de informação, então é uma ponte. Depois vem 5 unidades com a ponte, depois 6 e depois 5. Esse padrão se repete várias vezes. 10, 5, 6, 5. Então eu quero que vocês gravem na cabeça. 10, 5, 6, 5. Um estudo mais aprofundado do Antigo Testamento sobre o olhar da ciência moderna traz uma revelação de grande significado sobre a origem da humanidade. Em hebraico, cada letra equivale a um número. Tem o Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Então Aleph vale 1, Bet vale 2 e assim vai. Vamos supor que fosse o nosso alfabeto. É como se a letra A valesse 1, a letra B valesse 2, a C 3, o D 4. Seria isso, ou seja, as letras valem números mesmo. A chave de uma nova e grande descoberta está no nome de Deus. Vamos para o Antigo Testamento e vamos dar uma olhadinha no nome do Criador do Universo. Ele é escrito da seguinte forma: 4 letras, em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Se a gente usar o nome do Criador do Universo, Yud, Rei, Vav, Rei, adivinha quanto que vale o Yud? 10, Rei, 5, Vav, 6, Rei, 5, Yud, Rei, Vav, Rei. O nome do Criador do Universo é o que une as duas partes da célula de DNA. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, o que nós vemos nesse vídeo é o DNA do homem. O homem sendo levado, tendo o DNA, o nome de Deus. O nome de Deus, Yahvé, está no meu DNA, está no seu DNA, faz parte da nossa estrutura. É como a certidão de nascimento. No seu DNA, dizendo, você é um filho, você é uma filha de Deus. Isso é tremendo. Em toda a criação, só o ser humano tem o nome de Deus em seu DNA. 10565, Yahvé, o nome de Deus está em seu DNA. Como nós vimos lá na criação, Deus sopra o seu fôlego de vida. E isso é comprovado cientificamente. Que o fôlego de vida, que Deus faz parte da sua estrutura. Mas também olhando para o livro de Gênesis, no capítulo 3, nós vemos a queda do homem. Aquele momento em que Adão e Eva são levados pelo diabo, na figura da serpente, a se rebelarem contra Deus. Eles fazem aquilo que Deus disse, não farás. E no pecado da desobediência, que pareceu ser algo tão simples, a primeira coisa que acontece é a separação do homem de Deus. Deus não tem comunhão com o pecado. E a partir do momento que o ser humano peca, ele está dando as costas para Deus e seguindo o seu próprio destino. Em Isaías, a palavra de Deus nos diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que separa o homem de Deus não é o distanciamento de Deus. Deus deseja ter comunhão com o homem, Deus deseja estar próximo de nós. Mas o que faz divisão é o pecado. O pecado no homem faz divisão entre nós, entre o homem e Deus. Além de separar o homem de Deus, o pecado da desobediência torna o homem servo do pecado, servo do diabo. A palavra de Deus nos diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para obedecer,
Sois servos daquele que obedeceis? Ou do pecado para a morte? Ou da obediência para a justiça? Que está lá em Romanos 6,16. O que diz esse versículo? Você é servo daquele a quem você obedece. Ou seja, nessa separação, o Filho de Deus deixa a posição de Filho de Deus para se tornar servo do pecado. Servo do pecado. O pecado começa a dominar o ser humano. Pessoas se entregam aos vícios, achando que podem vencer o vício, mas são servos do pecado e são destruídos por ele. Pessoas se entregam à prática do pecado, achando estarem no comando, estarem no domínio, e na verdade estão em posição de servos, servos do pecado. Você é servo daquele a quem você obedece. Estão deixando a posição de filhos de Deus e assumindo a posição de servos do diabo, servos do pecado. Em Efésios 4, a palavra de Deus nos diz: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios. Então ele começa a descrever aqui como anda o mundo. Qual é o rumo que o mundo, que as pessoas distantes de Deus têm andado. Primeiro ele diz, na vaidade da sua mente. Ou seja, deixando-se levar por aquilo que vem à sua cabeça. Ah, eu sou dono de mim. Entenebrecidos no entendimento, ou seja, com o coração endurecido. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Ignorância fala aqui da falta de conhecimento. Então o ser humano anda separado de Deus pela ignorância, pela falta de conhecimento. Oséias 4,6, a palavra de Deus nos diz: o meu povo perece porque não conhece as Escrituras. E ele diz, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Pela dureza do seu coração. A pessoa distante de Deus, eles têm um coração endurecido. Jesus disse que as pessoas não querem vir à luz para que as suas obras não sejam manifestas. Porque querem se justificar. Justificar os seus pecados, justificar os seus erros e não assumirem que são pecadores e que precisam de perdão. E continua, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Olha só, perdendo todo o sentimento, todo o temor, se entregam ao pecado, para com avidez, com forças, com foco, cometerem toda a impureza. Andam completamente entregue à desobediência, completamente entregue ao pecado, à servidão ao pecado. Em Romanos 3:23, a palavra de Deus nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado entra no coração do ser humano. Apesar de ele ter o gene de Deus, ele se leva pelas suas emoções, pelos seus pensamentos e se entrega para com avidez cometer tudo aquilo que aborrece e entristece a Deus, deixando sua posição de filho e assumindo a sua posição de servo do pecado. Separados do Criador, separados do Pai. Mas aí nós olhamos Jesus ensinando: portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. No meio daquele contexto da época que eu falei, onde havia perseguição a que se colocasse como filho de Deus, Jesus diz, Pai Nosso. Mas no nosso tempo de hoje, como é vista a questão da filiação divina? A verdade é que vivemos opostos. Se naquela época havia uma perseguição àqueles que ousassem dizer Pai Nosso, chamar Deus de Pai, hoje em dia vivemos o oposto. As pessoas falam, se colocam como filhos de Deus, sem saberem o que realmente significa ser filho de Deus. De uma forma simples, sem temor, sem reverência, todos se colocam, mas eu sou filho de Deus. A pessoa vai cometer o pecado e ainda coloca a frase, mas eu também sou filho de Deus. Completamente oposto àquele tempo que Jesus colocou. Vivemos extremos, onde não há temor de Deus, onde não se vê o temor de Deus. Mas o que a Bíblia nos diz a respeito disso? O que podemos aprender acerca da filiação divina na própria palavra de Deus?
Em João capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus nos diz: a todos quanto o receberam, ou seja, aqueles que recebem a Jesus, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A todos o que receberam, a estes deu o poder, deu a autoridade, porque ser filho de Deus te põe em posição de autoridade. Mas as pessoas deixaram essa autoridade que foi dada por Deus para assumirem a posição de servos do pecado. Mas aqueles que recebem a Jesus começam a fazer um caminho de volta. Rompem com o pecado, porque entendem que não são servos do pecado. Você não foi chamado, você não foi chamada do propósito de Deus para a sua vida. Não é te ver escravo do pecado, mas te ver como um filho e uma filha amada. Em Jesus, você encontra forças para quebrar esses laços do pecado que vem desde Gênesis e tomar posição como servo, como filho, como filha de Deus. Deus te ama como um pai, mas muitos pecados têm feito divisão. Ele não consegue muitas vezes se aproximar, porque Deus é santo e nós precisamos afastar de nós toda forma de pecado, santificando-nos em tudo, para nos posicionarmos como filhos, não mais como servos do pecado. A palavra de Deus nos diz de uma parábola que Jesus usou, acerca de a chamada parábola do filho pródigo, onde um homem, um pai de família, próspero, tinha 2 filhos. E um dos seus filhos chega a ele e fala: pai, dá a minha parte na herança, porque eu vou embora. E a palavra de Deus nos diz que após um tempo, esse homem pega a parte da herança daquele jovem, entrega em suas mãos. Ele pega aquilo que lhe é de direito e vai embora. E começa a desfrutar do mundo. Na verdade, vivemos em um mundo onde muitas pessoas buscam a melhor forma de viver. E na verdade estou encontrando uma forma de morrer. E não é a melhor, porque é uma forma lenta e dolorosa, onde o pecado vai consumindo o entendimento, onde o pecado vai consumindo os sentimentos e vai tornando as pessoas duras de coração em relação às coisas de Deus. E este jovem, ele pega as suas coisas e parte. Mas a palavra de Deus nos diz, em Lucas capítulo 15, havendo ele gasto tudo, houve então naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E a situação estava tão terrível que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Este jovem, filho de um pai próspero, gastou tudo o que o pai lhe confiou, que era do seu direito. E ele começa agora a viver aquele que na casa do pai, ele era um filho amado, mas agora no mundo, naquela terra que representa o mundo, ele chegava ao ponto de desejar comer o que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Com certeza, quando ele chegou naquela terra, com toda a riqueza, a autoridade que tinha, ele criou muitos amigos, na verdade. Quando ele fazia as festas, que a palavra de Deus nos diz que ele fazia festas, muitos amigos estavam lá. Muitos amigos o cercavam, o elogiavam, enquanto ele tinha prosperidade. Muitos amigos estavam ali. Mas quando chegou o tempo de pobreza, de miséria, de necessidade, ele olhou ao redor e não encontrou nenhum amigo para estar próximo a ele. E é o que o diabo faz. Pega, envolve no pecado de tal forma que as pessoas de forma cega vão se afundando e quando percebem, não tem mais nada. A palavra de Deus nos diz que o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. E ele não tem pressa. Ele vai envolvendo e cercando e roubando, matando e destruindo a vida espiritual do ser humano. Mas a palavra de Deus nos diz também, ainda no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 17 e 18. Caindo em si, disse este jovem:
Quantos jornaleiros, quantos funcionários do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui, passando fome? Eis o que farei. Me levantarei, irei de encontro com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, caindo em si. O mundo precisa cair em si. Talvez você que me ouça nesta hora precisa cair em si e ver aonde o pecado está te levando. Às vezes dá tempo. Não se afunde mais. Não deixe chegar ao ponto daquele jovem de desejar comer as bolotas dos porcos por não ter ninguém que estende a mão. O fato é que aquele até então filho do pai amado, que estava ali agora na posição de servo do pecado, de repente ele cai em si. E vivemos numa humanidade que precisa cair em si. Porque se o diabo veio para roubar, matar e destruir, Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho de volta para Deus. Jesus é o caminho de paternidade, de filiação divina. É o caminho que este jovem teve que seguir para retornar ao seu pai. Mas o primeiro passo é cair em si. Reconhecer a necessidade que nós temos de voltarmos à paternidade. Deixarmos a posição de servos do pecado e retornarmos à posição de filho de Deus. E este jovem toma esse caminho e retorna ao pai. E a palavra nos diz: levantando-se foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando seu pai o viu. E movido de íntima compaixão, correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Ele ainda estava longe, mas o pai estava de olho, esperando quando ele faria o caminho de volta. Ele ainda estava longe, e o pai já veio ao seu encontro, e o toma em seus braços e o beija. O pai estava ansioso em vê-lo de volta. O pai está ansioso em ter-nos novamente em seus braços. Não sei como é na sua vida espiritual, mas lembre-se, Deus te ama. Ele está com os braços abertos, desejoso de você deixar muitas vezes essa posição de servo do pecado para assumir a posição que Ele preparou para você, porque em seu DNA está escrito: você é um filho, você é uma filha de Deus. E Ele quer que você assuma essa posição de filho e filha de Deus. E ao chegar ao pai, o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai diz aos seus servos: depressa, tragam-me a melhor roupa e ponham nele. Ponham também um anel na sua mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado. Matai-o e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E todos começaram a se alegrar. Apesar da tristeza que estava no coração daquele jovem, que chega lá todo sujo, destruído por tudo que ele passou na terra, que é o mundo. Mas o Pai, Deus, está de braços abertos, querendo restaurar em você. A roupa que ele manda colocar no seu filho fala de restauração de cobertura. De novamente tirar aquelas vestes sujas de mendicância, de estar pedindo, implorando para comer bolotas de porcos, quando Deus tem algo maior para você. E quando Ele manda colocar a roupa, Ele está falando de restaurar a cobertura, a posição de filho. Quando fala de colocar o anel, está falando de autoridade. Anel naquela época significava autoridade. Então, anel está restaurando a autoridade como filho, como filha. Calçar os pés fala de um propósito, de uma direção, de tomar novamente o caminho, andar na presença do Pai. E o bezerro cevado, que era guardado na época para as festas e grandes comemorações, ele fala de um sacrifício de conserto, de uma restauração de aliança. Quando é feito, colocado ali o bezerro cevado naquela ceia, há uma restauração na mesa da posição daquele jovem como filho. E aquele bezerro mostra o concerto, que é um momento de alegria. E o bezerro fala de um sacrifício, e esse sacrifício está em Jesus. Ele é o caminho
para você deixar a posição de servo do pecado e voltar à posição de filho de Deus. A palavra de Deus nos diz: porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer não se alegra em ver as pessoas falecendo debaixo do pecado, debaixo do peso do pecado. E como já disse esse versículo e vou repetir: a todos quanto receberam a Jesus, foi-lhes dado o poder, a autoridade de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E assim, nós somos chamados de volta à filiação divina. Somos chamados através de Jesus à nossa posição de filhos e filhas de Deus. Em 1 Pedro, a palavra de Deus nos diz: cingindo os vossos lombos com entendimento, cingindo os lombos do vosso entendimento, ou seja, pense, sejam sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. E ele continua: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ou seja, não se conforme em voltar a viver uma vida de pecado. Esse versículo continua: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Em toda a vossa maneira de viver, em toda a vossa forma de viver, toda a vossa forma de viver, haja santidade, uma separação do pecado. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Se você tem Deus por Pai, ande em temor. Vigie os seus passos. Nesse tempo de peregrinação, porque o tempo que vivemos aqui na Terra é um tempo de peregrinação e um tempo de decisão. Se passaremos a eternidade com Cristo, como filhos amados, uma eternidade de pecado, como aqueles que foram servos do pecado durante a sua existência. E assim, este é o tema: filiação divina. E digo para vocês que eu fui fortemente ministrado por esta palavra. E o Espírito Santo de Deus começou a me mostrar como Deus se revela tantas vezes como Pai. E nós não atentamos a isso. Muitas vezes nós lemos versículos da palavra de Deus como cristãos, como alguém que abre a palavra de Deus, como alguém que abre a sua Bíblia e lê uma palavra vinda de Deus ao homem. Mas vou mostrar apenas alguns versículos que mostram que, na verdade, é mais do que Deus ao homem. É um pai falando com seu filho. Em Romanos diz: recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Abba é um termo que quer dizer pai querido, pai amado. Então clamamos Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo quer testificar com você: você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você é amado, você é amada. E Deus fala com você através da palavra. E muitas vezes nós lemos, como eu falei agora, como um crente lendo a Bíblia, quando Deus quer se revelar como Pai. Olha só o que eu quero dizer. Em algumas passagens, Deus está falando conosco como um Pai. Em Jeremias 33, ele diz: clame a mim, e eu te responderei. E te direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. É um pai dizendo ao filho: filho, eu quero te ensinar coisas grandes, coisas que você não conhece. Outro versículo, é em Salmo 103. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Como um pai se compadece de seu filho, o Senhor se compadece de ti. Mais um versículo, diz assim, lá em Gênesis: então levou fora e disse: olha agora para os céus, conta as estrelas, se tu podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Esta é uma palavra que Deus falou para Abraão e que fala hoje para nós, como um pai fala para o filho, como essa imagem que você está vendo. Olha para os céus,
Quantas estrelas, se é que você pode contar? E o pai te diz, assim será a tua descendência. Um pai falando com um filho. Mais um versículo que eu peguei, tem muitos, eu separei alguns aqui, olhando por esse outro foco. Não como um Deus falando apenas com um cristão, mas como um pai falando com um filho. Eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Um pai falando, não temas, eu te tomo pela mão direita e te digo, eu te ajudo. Olha que tremendo. Aprendendo com a oração do Pai Nosso. E assim nós começamos hoje esse tema. E sei que Deus tem muito para falar. Aprendendo verdadeiramente no começo, Pai Nosso, acerca da filiação divina. Deus te vê como um filho, como uma filha. E se você está em posição de servo do pecado, é hora de retornar, romper com isso. Deus tem muito mais para você. E como eu falei, as pessoas, mesmo distantes de Deus, têm um desejo de aprender a orar, porque o DNA, a paternidade de Deus, está no nosso DNA. E nós, no fundo, muitas pessoas de várias formas tentam suprir um vazio que sentem. E esse vazio atende pelo nome de Jesus Cristo. Se o diabo veio para roubar, matar e destruir sua vida, ele veio para te dar vida, vida e abundância, e fazer com que você torne novamente a posição de filho amado. Amém? Então, nesta hora, eu quero orar por você acerca desta palavra. Aleluia. Pai, eu quero, meu Deus, nesta hora, Senhor, colocar, ó Deus, cada vida que se expõe a esta live diante do teu altar. Agradeço, Deus, pelas revelações, Espírito Santo de Deus, que o Senhor me confiou, como aprendi, Senhor, eu sou grato. Espero e desejo que todos da mesma forma tenham recebido esse aprendizado. Para o mundo inteiro, Pai, Tu podes ser Deus, mas para cada um de nós, Tu te revelas neste momento como um Pai que ama seus filhos, um Pai que ama suas filhas, um Pai desejoso de ter-nos em seus braços e restaurar as Tuas bênçãos. Obrigado, meu Pai, por este momento, por esta palavra e por tudo que ainda havemos de experimentar. Te agradeço e apresento cada vida diante do Teu altar, pedindo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha a envolvê-las, que o Senhor venha, Senhor, a completar esta palavra, trazendo esse entendimento, que o DNA do Senhor, no nosso interior, traga uma sede da Tua presença, uma fome da Tua palavra, Pai, é o que eu lhe rogo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus, né? É isso aí. Vamos aprendendo e colocando em prática a palavra de Deus para que nós possamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz por nós. Amém? E assim nós vamos chegando a mais um finalzinho da nossa live. Hoje não estamos ao vivo, acho que vocês notaram aí a diferença, né? Nós não fizemos muitos comentários aí com relação a interagir com vocês no chat, mas o pastor está trabalhando, e então nós fizemos a gravação desta live para que você não fique, né, sem a live semanal aí. Mas na semana que vem, na quarta-feira, estaremos ao vivo aqui, se assim Deus permitir, amém? Mas eu quero convidar você que está de longe aí, para todas as quartas-feiras, então às 19h30, estar aqui conosco na live, aprendendo um pouquinho mais aí sobre o Pai Nosso e recebendo tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, amém? E você que está em Americana e que é de toda a região, nós queremos convidar vocês para domingo, às 10 horas da manhã, estar conosco no nosso culto presencial. Tá o endereço aí? Tá aí. Então, você que ainda não conhece a INSEGEC, que não esteve ainda ali na igreja, nos conhecendo pessoalmente, estando no culto presencial, você pode fazer isso. Então, no domingo às 10 horas da manhã, está aqui ó, o nosso endereço. Para você que não conhece, fazer uma visita para nós. Será um prazer receber você. Amém, queridos? E assim nós chegamos então a mais um finalzinho de uma live, mas com o coração já cheio de saudades de vocês aí de longe, distante,
mas no domingo, com os de pertinho, mataremos a saudade. E vocês, na quarta-feira, nós estaremos mais uma vez aqui. Amém, queridos? Então, nós vamos agora orar para dar a bênção final e já nos despedindo de todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe teu lar, suprindo todas as suas necessidades em Cristo Jesus e dando a vitória de todas as coisas na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. O pastor dará a bênção final agora. E para você que é de longe, até quarta. E para você que é de pertinho, até domingo. Amém? Amém. Lembrando que semana que vem estaremos dando continuidade a esse tema, aprendendo o coração do Pai Nosso. Como vocês viram, teremos muitas coisas para aprender. Não é repetição, é um aprendizado que Jesus deixou para nós. Tá? Divulgue, convide as pessoas. Eu sei que Deus vai alcançar muitas vidas e você pode ser um canal para isso. Amém? Que a Vé te abençoe e te guarde. Que a Vé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a Vé sobre ti levante o seu maravilhoso rosto e vos dê Shalom. Deus abençoe. Muito obrigado a todos mais uma vez. Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração eu quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração eu quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai. Abba, Pai.
só me resta dizer: Pai,